Olá, sejam bem-vindos, amigos e amigas. Na sétima fase da disciplina de Geografia, vamos tratar da importância do espaço urbano e do espaço rural na sociedade e de como se dão as relações sociais entre os dois espaços geográficos. Vamos analisar também as comunicações e os transportes. O tráfego de mercadorias, pessoas e informações é uma das características da vida contemporânea. E falando em viagem, vamos nos aventurar de norte a sul do país para descobrir como se formou o povo brasileiro, fruto de diferentes etnias e culturas. Transportes, comunicações, indústrias, tudo requer energia. A questão energética envolve aspectos econômicos e ambientais e é um dos grandes desafios do futuro. Convido você a me acompanhar nesse estudo. Vamos lá? Saudações, estudantes que moram nas cidades e saudações, estudantes que vivem no campo. Estudar geografia é muito mais que descrever climas e paisagens. A geografia se preocupa em compreender as características e as relações sociais de cada lugar e os motivos que levam as pessoas a morar no campo ou nas cidades. A sociedade em que vivemos é complexa. Existem grupos sociais que habitam os espaços urbanos e se dedicam ao comércio, à indústria e à prestação de serviços. E outros grupos vivem nos espaços rurais e produzem tudo o que é necessário para a vida nas cidades. O Brasil é um país urbano. Hoje em dia, a maior parte da população brasileira vive nas cidades, cerca de 80% de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E não importa o lugar onde vivemos, o importante é fazer do espaço um bom lugar para morar. Urbanização é o crescimento das cidades e um dos motivos que leva a este crescimento é a transferência do homem do campo para a zona urbana. Quando essa transferência acontece de forma desordenada e num espaço curto de tempo, pode causar uma série de problemas para as cidades. Os problemas surgem porque as cidades não estão preparadas para receber uma grande quantidade de pessoas em tão pouco tempo. Para atender às necessidades básicas da população, é preciso que as cidades invistam em saneamento básico, escolas, hospitais, transporte e habitação e geração de empregos. O crescimento urbano tem que estar acompanhado de desenvolvimento econômico e social, para que assim todos os moradores tenham qualidade de vida. Hoje em dia, quase todas as grandes cidades brasileiras têm problemas ambientais. Uma parte desses problemas pode ser resolvida com a união do setor público e do setor privado, mas a população também precisa fazer a parte dela. Atitudes simples no dia a dia, como preservar o patrimônio público e preservar a vegetação das encostas dos morros, podem ajudar muito. Armazenar o lixo de forma adequada e separar o orgânico do seco ajuda a preservar a natureza e dá oportunidade para as pessoas que querem trabalhar com reciclagem. Pare e pense, quais são os problemas da cidade onde você mora e o que você pode fazer para ajudar a solucionar essas questões. Separar o lixo para reciclagem já é um bom começo. A gente se vê. Tchau! Olá, amigos do campo e da cidade. O que vocês entendem por espaço rural? Certamente está pensando que é o lugar onde há muita vegetação, ar puro e rios de águas cristalinas, em que o homem cultiva a terra, cria animais e vive em contato direto com a natureza na maior vida boa. Mas o meio rural não é só isso. O conceito de espaço rural é ainda maior. Atualmente, grandes áreas de preservação ambiental, terras indígenas e reservas de extrativismo também fazem parte do espaço rural.
E atenção, em áreas rurais do interior do Brasil vem acontecendo o chamado ecoturismo ou turismo rural. É uma nova maneira de perceber este espaço, sempre visto como lugar de agricultura, pecuária e extrativismo. Através do ecoturismo, o homem também se dedica ao comércio e à prestação de serviços, atividades que caracterizam o espaço urbano. É, portanto, uma nova maneira de ver o espaço rural, mostrando todas as belezas da vida em contato com a natureza. Vamos lá? Espaço rural é o local onde as pessoas vivem em contato direto com a natureza, tiram dela o alimento e ainda produzem para os demais. Nesse espaço, o homem pratica a agricultura, cria animais e extrai riquezas vegetais e minerais. E a agricultura é diferente do extrativismo. O objetivo é produzir alimentos ou matérias-primas que vão ser vendidas à população e às indústrias. Há diferentes maneiras de se trabalhar a terra e é preciso o conhecimento para um melhor resultado no cultivo. O grau de preparo do trabalhador rural e o uso da tecnologia são muito importantes. Nos últimos anos, as zonas rurais passaram por intensas mudanças, provocadas por avanços científicos e tecnológicos, tais como o uso de agrotóxicos, novos equipamentos agrícolas e o desenvolvimento de produtos transgênicos. Em muitos espaços rurais também foram instaladas indústrias, chamadas de agroindústrias, que utilizam matéria-prima produzida no local. Como exemplo, temos as usinas de cana-de-açúcar. Todas essas mudanças exigiram o aperfeiçoamento de técnicas e especialização de mão de obra dos trabalhadores. Viu? É importante estar sempre se aperfeiçoando. As atividades primárias são fonte de matéria-prima para o desenvolvimento industrial do país. E as indústrias beneficiam os produtos da agricultura, da pecuária e do extrativismo, porque os transformam em produtos para serem consumidos pela população. O Brasil possui excelentes condições para desenvolver a produção ligada à zona rural. Quanto à agricultura, o país dispõe de grandes extensões de terras cultiváveis, solos férteis, abundância de água e climas variados, que permitem produzir os mais diferentes produtos. O subsolo favorece o extrativismo mineral e a vegetação diversificada permite um extrativismo como em nenhuma outra localidade do mundo. Todos esses fatores contribuem para o desenvolvimento do nosso país. Por isso, é preciso investir cada vez mais em técnicas de cultivo para aumentar a produtividade. Assim, o trabalhador rural pode gerar mais e melhorar as condições de vida. Com maior produção, os produtos também tendem a diminuir de preço. Com isso, mais pessoas têm acesso a uma alimentação farta e nutritiva. E é um ciclo em que todos se beneficiam, inclusive você. A gente se vê. Tchau! Alô? Olá! Diariamente nosso telefone toca. Trocamos mensagens via celular, o carteiro deixa correspondência, chega um novo e-mail, a secretária eletrônica apita. Nossa, já imaginou como seria a nossa vida se nada disso existisse? Provavelmente milhares de pessoas ficariam aflitas se perguntando: o que está acontecendo? Ninguém mais está se comunicando? É o fim? Mas, na verdade, nos acostumamos tanto a esses meios de comunicação que eles passaram a fazer parte da nossa vida. Com isso, parece impossível viver sem eles. Isso acontece porque é muito importante e necessário se comunicar. É a maneira que encontramos para expressar nossas opiniões e vontades. No entanto, grande parte da nossa atual comunicação não seria possível sem a tecnologia. As invenções que hoje parecem tão simples evoluíram muito com o tempo. Por isso é preciso nos aventurarmos pela história das comunicações, das pinturas rupestres, do rádio, do telefone, da televisão, saber mais sobre os satélites, as tecnologias de conexão sem fio e a incrível história da internet. Você está pronto? Aperte os cintos! Na pré-história, o homem utilizava diferentes formas de comunicação.
Eram gestos, sinais e também pinturas em cavernas. Com a descoberta da escrita, as comunicações evoluíram. Porém, tudo ainda era escrito manualmente. Assim, a comunicação escrita ficava restrita a um grupo pequeno de pessoas. Somente com a criação de uma máquina capaz de registrar a escrita é que foi possível o surgimento de outros meios de comunicação. Com o registro dos textos, as informações não se perdiam e assim podiam ser utilizadas por um maior número de pessoas. A partir daí, a evolução não parou. O rádio, a TV, o computador foram aprimorando as formas de comunicação. À medida que o homem evoluía, ele buscava novas formas de se comunicar com os demais. Era preciso chegar longe, atingir um número cada vez maior de pessoas. Hoje estamos ligados ao mundo inteiro. Não há mais distância entre as nações. As únicas distâncias ainda difíceis de transpor são as culturais e econômicas, porque não são todos os povos que dispõem de eficientes meios de comunicação e o livre acesso a eles. A comunicação evoluiu muito nos últimos tempos e é importante para a nossa vida. Com ela, as distâncias foram eliminadas. Podemos assistir na TV, sentados na sala de casa, a um jogo de futebol que está acontecendo lá na Europa, ou conversar via internet com alguém que está lá na Ásia. A função dos meios de comunicação não é apenas a de informar determinados acontecimentos. Eles desempenham também uma função educativa em termos sociais. São amplamente responsáveis pela formação de conceitos visuais, simbólicos e verbais que os cidadãos utilizam para dar sentido ao mundo em que vivem. Dessa maneira, os meios de comunicação social influenciam o que pensamos sobre nós mesmos e sobre como nos identificamos no mundo em que vivemos. Em outras palavras, os meios de comunicação têm uma importância fundamental na formação da nossa identidade cultural. Das pinturas rupestres à criação da escrita e à invenção do computador, as comunicações evoluíram muito. Mas o que ainda está por vir? Enquanto houver seres humanos pensantes, sempre haverá novas possibilidades. A gente se vê. Tchau! Atenção, senhores passageiros, sejam bem-vindos a mais uma viagem com destino ao seu aprendizado. Hoje vamos falar sobre os transportes. O ser humano sempre foi motivado pela vontade de conhecer novos lugares. E no início dos tempos, as pernas eram um meio de transporte da humanidade, mas apenas caminhando, ninguém chegava muito longe. E também era preciso carregar cargas. Assim foi preciso criar um novo meio de transporte movido pela força humana. Consistia basicamente em arrastar o que queria transportar. Mas com a descoberta da roda, os transportes começaram a evoluir. Da carroça passamos para os foguetes espaciais. Surgiram os novos meios de transporte e o ser humano passou a utilizar navios, trens, aviões e ônibus, cada um com uma função específica. O ser humano usa o transporte para se locomover, encurtar distâncias, transportar os produtos que obtém através do próprio trabalho. A evolução dos meios de transporte foi um fator importante para o progresso, proporcionando rapidez nos deslocamentos. Então, acelere os estudos! Atualmente, os meios de transporte podem ser classificados em terrestres, aéreos e aquáticos, e todos são muito conhecidos por grande parte da população. Há também o meio de transporte espacial, que não está ao alcance de todas as pessoas, mas representa um grande avanço tecnológico. Quanto ao transporte de cargas, os países mais desenvolvidos realizam o deslocamento dos produtos internos, na maioria das vezes através de barcos ou trens, porque esse tipo de transporte é mais barato. Já no Brasil, ele ocorre principalmente por meio de caminhões de carga, porque o país não dispõe de uma rede de ferrovias que atenda a todos. Nas áreas urbanas, os meios de transportes mais utilizados pelas pessoas são ônibus, trem, barco e bicicleta, mas eles podem variar de região para região de acordo com a necessidade.
Contudo, existe um problema na organização dos transportes. Todos os trabalhadores se deslocam praticamente no mesmo horário. Isso gera engarrafamentos, além de inúmeras filas nas paradas de ônibus e metrôs. Por isso é necessário desenvolver uma boa rede de transporte coletivo. Agora, escolha o seu transporte ideal e pegue o rumo dos estudos. Os meios de transporte evoluíram de acordo com as necessidades do homem, mas a evolução desconsiderou o crescimento da população e o aumento do número de carros no trânsito. Assim, começaram a surgir alguns problemas relacionados aos transportes. Um deles foi o congestionamento, que passou a ocorrer em vários horários do dia. Outro problema foi a poluição, que se tornou cada vez maior devido à queima de combustíveis fósseis, como a gasolina e o óleo diesel. Mas o que podemos fazer para melhorar essa situação? Para diminuir esses problemas, precisamos desenvolver uma rede de transporte que seja mais rápida, segura, que não produza poluição sonora nem poluição do ar. Mas será que isso é possível? Isso vai depender da capacidade do homem em criar novas alternativas de transporte e de vias de circulação, criando vias expressas, viadutos, terminais de passageiros e integração entre os diversos transportes oferecidos, para assim atender a todas as pessoas que se deslocam diariamente pelas cidades. A gente se vê. Tchau! Olá, companheiros desse imenso Brasil! Desde a época do descobrimento, as riquezas naturais da terra brasileira já atraíam muitos povos. Naquela época, os principais interessados eram os portugueses. O objetivo deles era explorar as riquezas da terra, muito diferentes das que conheciam em Portugal. Os imigrantes se instalaram inicialmente no Nordeste. Mais tarde, os colonos foram se espalhando pelos estados do Sudeste e Sul do Brasil. A ocupação começou pelo litoral e os portugueses se interessaram muito pelas espécies vegetais da Mata Atlântica, que na época se estendia ao longo da costa brasileira, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Os rios que cortavam a floresta eram de águas límpidas, com inúmeras espécies de peixes. Mas o que chamou muito a atenção dos lusitanos foram os homens e mulheres que tinham o corpo pintado e se vestiam com penas e colares e ossos de animais. Eram os índios. A população brasileira se formou a partir da mistura de 3 etnias: do índio, do branco português e do negro escravo. O português chegou aqui como colonizador, com o interesse de explorar riquezas. Encontrou, então, povos indígenas, os verdadeiros donos da terra. Os negros foram trazidos da África para trabalhar como escravos nos canaviais. Como havia pouca gente e muita terra, foi necessário promover a vinda de outros imigrantes para povoar o país. Mas isso aconteceu alguns séculos depois do descobrimento. Vieram mais portugueses e também alemães, italianos, franceses, poloneses. Além deles, chegaram russos, japoneses, libaneses, sírios, coreanos e chineses, constituindo uma variada população que passou por várias fases de crescimento. Altas taxas de natalidade e mortalidade que depois diminuíram e atualmente tendem a se estabilizar, gerando menor crescimento populacional. A miscigenação não é só a mistura de etnias, é também a mistura das diferentes culturas de cada povo. Cada um dos grupos de imigrantes veio com uma cultura própria e foi a mistura delas que originou a cultura brasileira. No início da formação da população brasileira, o índio, o europeu e o negro se miscigenaram, originando um povo mestiço. Os imigrantes que chegaram depois também contribuíram para formar uma nação repleta de pessoas de vários lugares do mundo que convivem juntas e que se misturam. Nos primeiros tempos da colonização, as condições econômicas e sociais eram muito precárias, dificultando o crescimento da população.
A natalidade era alta, mas a mortalidade também. Ao longo da história, o crescimento populacional vem se modificando. A urbanização tem provocado a diminuição das taxas de natalidade e a melhoria de vida nas cidades tem colaborado para a diminuição da mortalidade. À medida que o país evolui, a tendência é que as taxas de natalidade continuem a cair, bem como as de mortalidade, aumentando a expectativa de vida da população. Essa população é tão variada que faz do Brasil um país tão peculiar. A gente se vê. Tchau! Olá, estudante de Geografia! O principal motivo das migrações que acontecem no nosso país é a busca por trabalho. O povo brasileiro migra de uma região para outra com o objetivo de melhorar as condições de vida. O movimento de migração mais importante do nosso país aconteceu a partir de 1950 e ficou conhecido como Êxodo Rural. Através deste movimento, um grande número de brasileiros deixou o campo e foi para as cidades. Neste período, o Brasil investiu na industrialização e havia oferta de trabalho na indústria e no setor de prestação de serviços. Na década de 1970, mais da metade da população do Brasil estava vivendo na zona urbana. Hoje em dia, o êxodo rural não é mais tão intenso, porque a maior parte da população do país já está vivendo nas cidades. Na década de 1950, o Brasil viveu um período de grandes mudanças. O país começou a viver uma fase marcada pela industrialização. Muitas pessoas saíram do campo e foram para as cidades em busca de emprego. As cidades cresceram muito em um curto espaço de tempo e não estavam preparadas para acompanhar o aumento do número de habitantes. Quando aumenta muito o número de habitantes e a cidade não tem infraestrutura para atender a tantas pessoas, acontece um fenômeno chamado inchaço urbano. O inchaço urbano é caracterizado por problemas, como falta de moradia e de serviços essenciais, como água, rede de esgoto e coleta de lixo, e também pela falta de transporte, escolas, hospitais e ofertas de empregos. O inchaço urbano é um dos problemas das grandes cidades do nosso país. Em certas épocas do ano, a agricultura precisa de um número maior de trabalhadores. Isso acontece nos períodos de colheita das plantações de frutas, de café e de cana-de-açúcar. Para atender às necessidades da agricultura, acontece um fenômeno migratório chamado de transumância. Na transumância, os trabalhadores que estão desempregados saem da cidade onde moram e se deslocam para áreas onde tem oferta de trabalho. Este fenômeno é muito comum no Nordeste, na região conhecida como Sertão Semiárido. Quando a seca se prolonga por muito tempo, os trabalhadores rurais deixam as famílias e vão em busca de trabalho na colheita da cana ou na extração de sal marinho, no litoral do Rio Grande do Norte. Eles ganham um salário que vai garantir a sobrevivência da família por um tempo. Quando acaba o trabalho, os trabalhadores voltam para casa. A gente se vê. Tchau! Olá, pessoal! Todo mundo sabe que o Brasil é um país enorme, por isso apresenta várias paisagens com vegetação e clima diferentes. A região Nordeste é marcada pelo clima semiárido. O calor e a seca transformam a paisagem. A região Norte tem a floresta mais rica do planeta, a floresta equatorial, e possui uma imensa rede hidrográfica, representada pelo rio Amazonas e afluentes. O Sudeste é a região onde a natureza foi alterada e deu lugar a grandes centros urbanos, mas algumas áreas ainda conservam um pouco de Mata Atlântica. O Centro-Oeste é a região do Cerrado, do clima tropical, onde grandes fazendas abrigam milhares de cabeças de gado. O Pantanal Mato Grossense é um santuário de vida animal.
E a região sul tem um inverno mais frio do país, onde pode até nevar. As paisagens se alternam entre as matas e os campos, com os rebanhos de gado. A Mata das Araucárias é a marca da região. A população brasileira é resultado da intensa miscigenação do país. Isso acontece desde a chegada dos portugueses, que se misturaram com os índios e os negros. E para enriquecer ainda mais essa mistura, vieram os asiáticos. Essa mistura étnica recebe algumas denominações. Por exemplo, os mulatos são os descendentes de negros e brancos. Os caboclos são os descendentes de índios e brancos, e os cafusos são os descendentes de índios e negros. Mas o mais importante não é a mistura de etnias, e sim a mistura de diferentes culturas desses povos que se fundiram e deram origem à cultura brasileira. O Brasil não é só um país multirracial, é também um país multicultural. São essas características que fazem do Brasil um país de muitas cores e sabores, um lugar onde a multiplicidade forma uma grande unidade. As regiões do Brasil foram ocupadas em épocas diferentes e por razões diferentes. Primeiro foi o litoral do Nordeste, com a chegada dos portugueses, que iniciaram a exploração vegetal da Mata Atlântica, do pau-brasil e depois o cultivo da cana-de-açúcar. A busca por ouro e pedras preciosas levou os portugueses ao interior. Assim, eles chegaram ao centro-oeste. O cultivo do café e as minas contribuíram com a ocupação da região sudeste. São Paulo foi o centro da lavoura cafeeira. As riquezas obtidas com a exportação do café deram início à industrialização. O sul foi a região escolhida para abrigar principalmente alemães e italianos. Eles iniciaram o povoamento através de colônias agrícolas. O norte não chamava a atenção dos portugueses. Porém, o início da indústria automobilística favoreceu a ocupação dessa região para a extração do látex, matéria-prima da borracha. A gente se vê! Tchau! Olá, amigos de todo o Brasil! Você aí conhece a região Centro-Sul? Ela abrange os estados do Centro-Oeste, Sul e Sudeste brasileiros e é a região de economia mais dinâmica do país. Possui uma natureza muito rica, variedade de climas e vegetações. Encontramos belas praias, regiões serranas, áreas de planícies com ricas pastagens e a biodiversidade do Cerrado e da Mata Atlântica. As paisagens variadas são reflexo da localização geográfica, do relevo acidentado e da influência do mar, que ameniza as temperaturas. No entanto, as paisagens naturais da região Centro-Sul são as mais devastadas do país. Isso porque essa região é a mais urbanizada, onde se concentra o maior número de indústrias e as principais rodovias e ferrovias do país. Por isso, o Centro-Sul se preocupa em proteger o que resta das paisagens naturais, através da criação de áreas de preservação ambiental protegidas por leis e projetos de reflorestamento com as espécies nativas da região. Na região Centro-Sul, a forma de ocupação é muito diferenciada das demais regiões do país. Ela foi a segunda região, depois do Nordeste, onde os portugueses colonizadores se instalaram. Desde o início da história, esta região teve vocação para o progresso. O café, o principal produto agrícola da região Centro-Sul, deu condições para o desenvolvimento industrial. O lucro obtido com a exportação financiou as primeiras indústrias na própria região, diferente da cana-de-açúcar, no Nordeste, cujo lucro não era investido na região, e sim destinado a enriquecer poucas pessoas. As condições naturais favoráveis também contribuíram para o progresso, assim como o povoamento, considerando o grande número de imigrantes de diversas nacionalidades que se instalaram na região. Eles trouxeram todo o conhecimento e aplicaram na terra em que escolheram viver.
região Centro-Sul possui condições naturais favoráveis. Tem um extenso litoral onde foram construídos os mais importantes portos do país. É composta por cidades com o melhor índice de desenvolvimento humano e dona da maior taxa de exportação e importação do Brasil. O Centro-Sul também possui o setor de mineração mais diversificado do país. É a única região produtora de carvão mineral, por exemplo. Em São Paulo e no Rio de Janeiro são encontradas as maiores reservas de petróleo em exploração. Toda essa riqueza mineral permitiu a instalação das maiores indústrias de mineração, sem falar nas indústrias aeronáuticas, navais, siderúrgicas, metalúrgicas e outras que dependem destes produtos. A região Centro-Sul se destaca em vários setores. No setor primário, através de uma importante agricultura e pecuária. No secundário, porque é a região mais industrializada do país. E no terciário, porque conta com o principal comércio e os mais variados tipos de serviços. A gente se vê! Tchau! Olá, tudo bem? Como a sociedade colonial do Nordeste do Brasil influenciou o destino da região? A sociedade se estruturou em torno dos latifúndios canavieiros. Havia o senhor de engenho e a família dele, os escravos e os assalariados. Os escravos, que eram a maior parcela da população, não tinham acesso à educação e, por conta disso, gerações inteiras ficaram sem escolarização, o que se refletiu nos altos índices de analfabetismo da região. Já os filhos dos senhores de engenho eram enviados para a Europa para estudar, formando uma juventude direcionada a manter a mesma estrutura social. Esse tipo de sociedade, chefiada pelo senhor de engenho, a quem todos deviam obediência, é chamada sociedade patriarcal. Além de dominar a vida social e econômica, os senhores de engenho detinham o poder político. Eram eles que governavam a sociedade nordestina. Os reflexos dessa organização são sentidos até hoje. Ainda é muito grande a concentração de terras e a forte influência dos coronéis na vida política. A região Nordeste é caracterizada por uma grande diversidade natural e humana. No que diz respeito ao aspecto natural, convivem lado a lado áreas verdes com uma rica vegetação e áreas onde predominam os cactos, adaptados ao calor e à seca. Cada uma das sub-regiões nordestinas influi de forma marcante na vida dos habitantes. O litoral, por ser a área de clima mais favorável, abriga as grandes cidades e os espaços turísticos da região. São verdadeiros cartões postais do Brasil, com paisagens de grande beleza. Como estão no extremo leste do país, são a porta de entrada de europeus e norte-americanos. A sub-região do meio-norte tem características da Amazônia superúmida e do sertão semiárido. É onde se desenvolve a mata dos cocais, as palmeiras de babaçu, carnaúba, oiticica e buriti. Há muito para se conhecer do Nordeste: paisagens, economia, cultura e história. Vamos em frente! No sertão nordestino, a seca é usada para justificar o estado de atraso e pobreza que vive a população. A seca é um aspecto importante, mas não é o único. Grande parte dos trabalhadores do semiárido não tem salário, obtém renda da comercialização de parte da lavoura de subsistência. Muitas vezes o milho, a mandioca e o feijão se perdem com a seca. E sem o alimento, o sertanejo acaba vendendo a terra e migrando para os grandes centros. A migração favorece a concentração da terra e quem lucra com a situação é o grande proprietário rural, que aumenta ainda mais as propriedades. Existem outras regiões do mundo, como em parte dos Estados Unidos e Israel, em que as condições naturais semelhantes às do sertão nordestino não impedem o desenvolvimento. A água está no subsolo, basta implantar mecanismos para retirar e distribuir essa água nas propriedades rurais. Mas para isso é necessário que sejam feitos investimentos na região. É preciso capacitar o trabalhador rural para que ele produza espécies adaptadas às condições de calor e escassez de água.
mas também é fundamental que se assegure a aplicação dos recursos destinados à seca. A gente se vê. Tchau! Olá, brasileiros de norte a sul do país! Você sabia que aqui no Brasil, no final do século XIX até o início do século XX, o estado do Amazonas era o principal produtor de borracha do mundo? O estado vivia no período um verdadeiro surto econômico. Muitas pessoas migravam para a Amazônia em busca de riqueza, como os nordestinos, por exemplo. Era um período de prosperidade. Foram construídos os luxuosos centros e teatros nas cidades de Manaus e Belém. Nesta época também foi criada a Escola Universitária Livre de Manaus, a primeira universidade do Brasil. O aglomerado urbano no meio da selva amazônica tornou-se uma capital moderna. Foram construídos edifícios com estilos arquitetônicos europeus. Manaus passou a ser chamada de Paris dos Trópicos e foi a segunda cidade brasileira a instalar iluminação elétrica. Belém se tornou a quinta cidade do país no início do século XX, vindo depois do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife. Foram construídas amplas avenidas e praças, edifícios públicos, residências e o porto. O que mais você sabe sobre este lugar? A floresta amazônica está localizada na região norte da América do Sul. Possui uma extensão de aproximadamente 7.000 quilômetros quadrados. Ela está espalhada pelos territórios do Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Contudo, a maior parte da floresta está presente em território brasileiro. A floresta amazônica é uma floresta tropical fechada, formada em boa parte por árvores muito altas, com troncos retos, folhas largas e verdes. O solo é composto por uma fina camada de nutrientes, formada pela decomposição de folhas, frutos e animais mortos. Como as árvores crescem muito juntas umas das outras, as espécies de vegetação rasteira existem em pouca quantidade. O mesmo vale para os animais. A grande maioria das espécies dessa floresta vive nas árvores e são de pequeno e médio porte. Alguns exemplos de animais típicos da floresta amazônica são os macacos, as cobras, os tucanos e os morcegos. É uma infinidade de espécies de plantas e animais. A Amazônia, um dos espaços de maior biodiversidade no mundo, fica no nosso país. E então, o que você acha de conhecer mais sobre este lugar? Atualmente, o avanço das áreas agrícolas tem atingido a Amazônia. São projetos que envolvem áreas plantadas com soja, cana-de-açúcar, cacau, arroz e outros fins comerciais. E para estas atividades acontecerem, grandes áreas têm de ser desmatadas. A pecuária também contribui para a destruição da floresta. Os pastos avançam pela região e deixam atrás de si um rastro de destruição. São imensas áreas que pertencem a latifundiários que investem na região visando o lucro. Como a região é rica em recursos minerais, esta atividade também vem contribuindo para a alteração do meio ambiente, poluindo os rios e comprometendo espécies de animais. A exploração da madeira de forma predatória ameaça a biodiversidade, porque quando a flora é destruída, a fauna também é. Portanto, lembre-se de que as riquezas da região só podem ser preservadas se houver uma consciência ecológica baseada no desenvolvimento sustentável. A gente se vê. Tchau! Costumamos dizer que a história da humanidade se confunde com a da energia. Isso porque a primeira forma de energia utilizada pelo ser humano foi a do próprio corpo na luta pela sobrevivência. A história da energia começou lá, na pré-história, quando os homens das cavernas descobriram a utilidade do fogo para alimentação e proteção.
Inicialmente, quando um raio incendiava a vegetação, o ser humano apanhava as madeiras em chama e as levava com ele. Com a descoberta de como fazer o fogo, começou o domínio da humanidade sobre a produção de energia. Outra fase marcante da história da energia foi quando o ser humano passou a utilizar a energia dos animais para realizar o trabalho mais pesado. Depois surgiu a energia dos ventos, primordial no desenvolvimento da humanidade. Ela tornou possíveis as grandes navegações e descobertas realizadas pelas caravelas. A energia dos ventos ainda teve importância na transformação dos produtos primários através dos moinhos de vento. Mas a utilização de fontes de energia não parou. Ela evoluiu com o homem e ainda hoje precisamos da energia para nos mover, para nos comunicar e para todo o conforto. Como preparar alimentos sem fogão e conservá-los sem usar geladeira? A lavagem de roupas é muito mais rápida quando usamos máquinas de lavar. A limpeza da casa é mais fácil com o uso do aspirador. Agora me diz, você já pensou que tudo isso só existe devido ao conhecimento e domínio da energia? Não há como imaginar uma fábrica dependendo apenas do trabalho manual dos operários, ou a abertura de uma estrada sem tratores ou máquinas de terraplanagem, ou ainda a construção sem guindastes, as siderúrgicas sem fornos e as fazendas sem máquinas agrícolas. Sem as fontes de energia, não haveria desenvolvimento. Atualmente dependemos da energia elétrica e do combustível fóssil como os povos do século XIX dependiam do cavalo. Mas como conciliar o uso das fontes de energia e a preservação do planeta? Não é uma questão simples, mas o uso racional é o primeiro passo, assim como a substituição de fontes de energia mais poluidoras por fontes menos poluidoras. Lembre-se disso. Existem atualmente fontes de energia renováveis e não renováveis, mas o uso das fontes renováveis tem aumentado porque diminui os efeitos da poluição. O Brasil vem se preocupando com a preservação do meio ambiente e, para isso, desenvolveu políticas de energia que atentam para esta realidade. A maior fonte de energia do Brasil hoje é a hidroelétrica. Isso se deve às excelentes condições naturais que os rios do Brasil possuem. Existem ainda no país a energia termoelétrica e a energia nuclear, mas ambas são produzidas em pouca quantidade. Atualmente, nosso país tem se preocupado mais com a produção de energia a partir de produtos naturais e saiu na frente desenvolvendo tecnologias. Um exemplo de energia fabricada no Brasil é o etanol. Ele é feito a partir da cana-de-açúcar, mas existem outros biocombustíveis produzidos a partir de vegetais como o milho e a soja. Esses biocombustíveis podem ser usados em veículos, integralmente ou misturados com combustíveis fósseis. Aqui no Brasil, o diesel é misturado com biocombustível. Deste modo, o país está trabalhando a favor da natureza. A gente se vê. Tchau! Olá, alunos! Quando os europeus aportaram no continente americano, os índios não tinham o mesmo conhecimento que eles. A sabedoria indígena estava voltada para a relação com a natureza. Dessa forma, os índios garantiam a sobrevivência. O conhecimento era natural, porque viviam em sintonia com os reinos vegetal e animal. A simplicidade da cultura indígena deixou muitas contribuições. Quer ver? A arte de trançar vários tipos de cestas e peneiras, o uso da farinha de mandioca, o peixe e a carne preparados com pimenta vermelha. No vocabulário, herdamos palavras como Tocantins, Xingu, Piauí, abacaxi, caju, jacaré, tatu e muitas outras. Fábulas e contos indígenas representam os animais das florestas como heróis, como a lenda do Guaraná, do Boitatá, do Curupira, da Gralha Azul. Elas despertam o imaginário das crianças.
As manifestações culturais no Brasil são muito distintas. Elas retratam o sentimento dos povos que aqui chegaram e fizeram desta terra a própria pátria. No Sul, os italianos e alemães compartilham cantos, danças e a alegria de repartir pratos típicos da culinária. No Norte, a festa do Bumba Meu Boi envolve milhares de pessoas e mistura as culturas portuguesa, negra e indígena. As festas juninas do Nordeste reverenciam São João, São Pedro e São Paulo. O Carnaval é considerado o maior espetáculo do Brasil. Reúne canto, dança e teatro com a marca cultural do português e do negro. Japoneses e chineses gerenciam restaurantes de culinária exótica. O comércio em alguns bairros de São Paulo tem a presença do povo árabe, que exerce a vocação para vender. A pluralidade da cultura brasileira atrai turistas e é uma importante fonte de renda para muitas populações. A cultura brasileira é a marca da força de todos os povos que a constituíram. A palavra cultura abrange várias formas artísticas. Ela define tudo aquilo que é produzido a partir da inteligência humana. Está presente desde os povos primitivos, através dos costumes, leis, arte, crenças e valores. E tudo aquilo que compromete o sentir, o pensar e o agir das pessoas. O Brasil é uma nação multiétnica e multicultural, que consolidou a mistura de elementos europeus, indígenas e africanos, e soube integrar esses elementos. E cada região reflete uma marca de formação. No Nordeste, a presença da cultura negra. No Sul, a influência do imigrante europeu. Mas, independente disso, o que vale é a assimilação da cultura de um povo pelo outro. Esse hibridismo que dá forma à riqueza de sons, cores e emoções. A cultura brasileira é este somatório de costumes, tradições e valores. É um jeito próprio de ser, estar e sentir o mundo. A gente se vê. Tchau! Então, companheiros, como foi dar mais um passo em direção ao futuro? Você pôde verificar como se formou a população brasileira e quais os contornos da nossa identidade. Você também conheceu a evolução dos transportes e das comunicações e viu que para tudo isso foi necessário energia. No campo ou na cidade, energia é fundamental, mas é preciso poupar e investir em recursos renováveis. Chegamos ao final de mais uma fase. Use os conhecimentos que você adquiriu e fique ligado nas próximas etapas. Não desacelere nos estudos, recarregue as suas energias e fique pronto para crescer cada vez mais. Eu confio em você. A gente se vê. Tchau!